O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Dentro da série Personagens Bíblicos, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves a vida do rei Acabe. Vamos dar continuidade aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, estudando na sequência Acabe, que veio a ser rei em Israel. Este assunto tem início em 1 Reis, capítulo 16. Para falarmos de Acabe, nome do sétimo rei em Israel, destacando que este Israel não é todo o povo mais de Deus, as 12 tribos, mas esse Israel que estamos citando é o Israel das tribos. O nosso assunto poderia ser citado inicialmente para um destaque que possa ser interessante, que em Israel os reis estão se sucedendo, sendo Acabe o sétimo, desde a divisão das tribos, a separação dos irmãos. E lá em Israel os reis não são dentro de uma sucessão normal, ou como Deus ordenou que fosse na família de Davi. Lá, outras tribos e outros líderes disputam sempre o reinado e prevalece o mais forte. O que domina ou que vence o exército inimigo, ou os que são a oposição, esse passa a reinar. Foi assim que o pai de Acabe veio a reinar, sendo antes general do exército, e tomou o reino de um outro que estava no local, e reinando, aqui está um destaque que eu quero dizer, este pai de Acabe foi quem construiu a cidade de Samaria. A partir de agora, as 10 tribos do norte têm uma capital, agora fixa, na cidade de Samaria. Esse nome Samaria, depois samaritanos, é algo que vai longe, e para termos entendimento, guardemos isso em 1 Reis capítulo 16. Mas o verso 29 desse capítulo 16 registra para nós que Acabe, filho de Onri, começou a reinar, e reina em Samaria 22 anos. Como é este rei? É um personagem com atuação boa ou ruim? Mas em geral as Sagradas Escrituras já fazem uma prévia, e o verso 30 já coloca para nós: e fez Acabe filho de Onri o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Acabe já inicia a história dizendo que fez mal e mais do que os outros que foram antes. E acrescenta-se ainda, na continuidade dos versos, que se foi pouco que ele fez até então, ele acrescentou mais um mal. Diz o verso 31 que ele foi tomar por esposa a Jezabel, que é justamente filha de um rei dos Sidônios, mulher essa que vai em todo o tempo estar interferindo no reinado e trazendo grande mal para o povo de Deus, para Israel. Ele já era ruim, casou com uma mulher pior e a situação ficou drástica. Isso vemos no verso 31. Mas continua o verso 32 dizendo: levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Esse é o início do personagem Acabe.
procurando ir somente nos assuntos de Acabe, porque a história de Acabe se entrelaça com outras histórias mais, mas vamos procurar fazer a separação e nos deter tão somente em Acabe. Estando as 10 tribos tremendamente desviadas de Deus, envolvidas profundamente no culto a Baal, ídolo, e teve destaque por causa de Jezabel, mulher de Acabe, aparece no cenário o profeta Elias. E Elias coloca então que por causa do desvio do povo, que certamente não ia mais chover, não ia ter mais orvalho, e isso até que ele falasse em contrário. E observe que está a situação tão terrível que não existiam mais profetas de Deus ou sacerdotes de Deus com liberdade no meio das 10 tribos, porque Jezabel simplesmente matava. Se algum escapou, foi por providência e socorro de Deus. Mas, irmãos, já estejam atentos que Deus não é impedido nunca de alguma forma deixar a sua palavra, a sua mensagem e ter o domínio sobre o povo. E assim aparece Elias. Não vai chover, não vai ter orvalho. E os anos passaram, até que Deus mesmo mandou que Elias se apresentasse a Acabe, porque Deus queria mandar chuva. Já tinham passado 3 anos e meio. E é no capítulo 17 de 1 Reis, no verso 17, que temos o encontro de Elias com Acabe, porque Elias é que se apresentou. E diz a palavra assim: e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe a Acabe: és tu o perturbador de Israel? O que está acontecendo? O povo desviado, em transgressão e idolatria, estava em aperto por causa disso. E Acabe atribuía isso a Elias, como se Elias tivesse poder para fechar os céus para que não chovesse. E disse para Elias que Elias era o perturbador de Israel. Mas no verso 18, Elias responde, dizendo assim: então disse ele, Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. A idolatria nos seus diversos modos, nas suas diversas formas. E aqui então que Elias faz aquele desafio para Acabe e para todos os profetas da idolatria, que chegavam a 850, e também como uma demonstração para todo o povo de quem era o verdadeiro Deus. Quem era Deus? Baal, diante de qual todas as 10 tribos estavam se prostrando como um verdadeiro Deus? Ou o Senhor Jeová, Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Quem é Deus? E os irmãos têm alguma ciência disso já? Que Elias faz aquele desafio no Monte Carmelo, reúne todo o povo, todos os sacerdotes e profetas da idolatria, e o desafio é esse: 2 altares. Eles fariam um altar e Elias faria o seu altar. Eles sacrificariam a Baal e Elias sacrificaria a Deus, Jeová, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o Deus que fosse Deus mandaria fogo do céu. Pareceu boa a palavra a todos, mas somente Jeová, somente o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o verdadeiro Deus. E isso é demonstrado que fogo vem do céu, consome a oferta, consome a lenha, consome a pedra e também seca toda a água que estava em poça ao redor do altar.
altar de Elias, altar levantado para o verdadeiro Deus. E todo o povo clama, só Jeová é Deus. Só Jeová é Deus. Uma pausazinha para nós explicarmos o que significa Baal. Interessante, o que significa Baal? Senhor. E qual o nome de Jeová comum no meio do povo? Senhor. Senhor por Senhor, qual que é o Senhor? Aí estava o perigo e a astúcia do mal introduzindo um Deus diferente com o mesmo título de Senhor. Qual é o Senhor que é Senhor verdadeiro? Por isso mesmo que teve esse desafio. Qual é o verdadeiro Senhor? O Deus que é Deus verdadeiro, irmãos, já no passado já se apresentou a Moisés dizendo, eu sou o que sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Jesus, para não deixar nenhuma dúvida qual é o Jesus verdadeiro, que até hoje existe Jesus de todas as formas, aquele que é segundo as Escrituras, do que Paulo deu testemunho e dizendo que pregar o Evangelho segundo as Escrituras, que Jesus veio, fez homem conforme as Escrituras, que morreu segundo as Escrituras, que ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. E o Jesus que devemos seguir, irmãos, não é qualquer um da nossa imaginação, ou esculpido, ou colocado segundo o critério de uma religião. É o verdadeiro Jesus, o das Escrituras. Aí está o ponto-chave. Essa era a dificuldade no passado. Dois senhores, qual é o Senhor que é Senhor mesmo? Baal é simplesmente uma linguagem, um nome diferente, mas significa Senhor. Então o Senhor que é Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E é com isso os 850 profetas foram mortos por Elias e pelo povo. Ou seja, provado que eles eram mentirosos, foram mortos. Foi um bom juízo de condenação para a idolatria naquele tempo, de Acabe. E diz mais Elias a Acabe, agora se apressa e corre, porque vem uma grande chuva. Elias falou que não ia chover, e não choveu, e os anos passaram. Agora ele diz que vai chover, e a chuva é copiosa, para o rei então se apressar em sair. E diz a palavra que isso mesmo aconteceu. Acabe saiu rápido e veio chuva. Mas será que se converteu a Deus com tão grande sinal? Ou tão grandes sinais? A seca, o fogo, a destruição dos profetas falsos e agora uma chuva ao ser anunciada que viria? Já dava bastante mesmo para crer que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel e não dos sidônios, um chamado Baal. Mas diz a palavra no capítulo 19, verso 1, que Acabe vai para casa e dá o relatório para Jezabel. Nem Acabe nem Jezabel se convertem e continuam na mesma dureza. E Jezabel diz que certamente naquele dia Elias seria morto e que o Deus dela fizesse com ela a mesma coisa se isso não conseguisse. Elias foi longe, foi para Horebe falar com Deus, e Jezabel até hoje não achou Elias, e nem o Deus dela teve poder para cobrar dela o juramento falso que ela fez. Mas passa-se os dias, entramos agora no capítulo 20, que as 10 tribos de Israel, desse povo reunido com capital em Samaria, são agora invadidos, cercados, oprimidos pela Síria. Quem faz isso é o rei Ben-Hadad, rei da Síria, que quer tomar Samaria, quer tomar Israel a qualquer custo. O rei Acabe concorda, vocês dominam sobre nós, nós ficamos sujeitos, somos seus servos. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, se exalta e quer mais. Eu falei aquilo, mas eu quero mais agora. E com isso chega a limites de exigências que o rei Acabe diz, olha, isso eu já não posso fazer mais.
Mas quando está nesse impasse da guerra e Samaria cercada, é importante entendermos e lermos no verso 13, que eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor. Qual Senhor? Jeová, o Deus de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor Deus diz então: viste toda essa grande multidão? A Síria tinha um grande exército. Eis que hoje entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus. Observe a misericórdia de Deus, irmão. Já fez tantos prodígios, tantos milagres, tanta coisa. E diz que vai fazer mais, para mostrar que ele é o verdadeiro Deus, para Acabe. E de fato, fazendo leitura neste capítulo, verso 20, encontramos que Acabe obedece ao profeta que apareceu, não diz que é Elias. O profeta dá alguma orientação como deveria ser levada, conduzida a guerra, e Acabe vence e destrói grandemente os sírios. Muito bom. Mas no verso 22, é importante destacar que novamente o profeta chega a ele e lhe traz uma mensagem. Leia o verso 22. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel, Acabe, e lhe disse: vai e esforça-te e atenta e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. O profeta alerta. O que vai acontecer? Esteja prevenido que no ano que vem, ou dentro de 1 ano, de novo, o rei da Síria vai te atacar. Mas quais são os fatos que estão ocorrendo aqui? Verso 23 vai explicar. Os servos do rei da Síria vão dizer para o rei da Síria que eu sou Deus dos montes, que eles se armem e venham em grande número e ataquem na planície. Aí vai ver que eles vão ganhar, porque Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão e Isaque, é Deus da região montanhosa. Por isso que eles perderam a guerra. Mas agora eles vão atacar Israel na planície e a vitória será certa. Este é o aviso do profeta. E assim como foi avisado a Acabe, acontece. No período de 1 ano, lá estão os sírios de novo, provocando Israel para a guerra, mas não mais na região montanhosa. Foram para as planícies. E diz a palavra interessante, no verso 27, que também dos filhos de Israel se fez revista, e provido de víveres, marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. O que quer dizer esse verso? Que o povo de Acabe era um pequeno número, um exército diminuto, com 2 pequenos bandos no campo, na planície, enquanto que os sírios enchiam a terra. Não fala quantidades, não fala. Pequeno número, fraco. E deixe-me destacar, de um povo que não se tinha convertido a Deus ainda, nem o próprio rei. Porque Elias chegou a dizer: sobre eu só. Ainda que Deus lhe tinha dito que tem outros mais, 7.000. Mas o que é 7.000? Se fosse 7.000 ali. Mas o importante é um propósito de Deus. O verso 28 diz para nós que chegou o homem de Deus, não diz o nome, e falou ao rei de Israel, Acabe, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram que o Senhor, Jeová, é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei
na tua mão, para que saibas que eu sou o Senhor, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus. E o que acontece? Novamente, uma grande vitória de Acabe. Porque Acabe era bom? Temente a Deus? Porque o povo seguia a Deus? Também não. Porque a estratégia de guerra era formidável? Também não. O armamento era muito bom? Também não. O nome do Senhor estava sendo colocado como um Deus que era Deus de uma região e não era Deus da planície, não era Deus dos vales. E o Deus que é Deus está mostrando que Ele é Deus nos céus, na terra, dele são todas as coisas. É Deus na misericórdia deles, mas não só livrando o povo, mas se declarando, se mostrando para um povo que já foi alertado várias vezes, ser Ele o verdadeiro Deus. Vamos recordar quais são as formas que Deus falou para o povo de Israel, as 10 tribos, que Ele era o verdadeiro Deus? Primeiro mandando seca, depois mandando fogo diante dos olhos de todo mundo, depois mandando chuva no tempo marcado, depois dando livramento nas montanhas e agora dando livramento nas planícies no vale. Só o Senhor é Deus. É a misericórdia do Senhor e o Senhor se revelando ao seu povo. Mas nessa batalha acontece algo interessante para o nosso ensino, porque aí no capítulo 20 de 1 Reis, verso 31 e versos seguintes, quando há esta segunda derrota dos sírios, o próprio rei fugindo, o rei Ben-Hadad, que os servos do rei disseram para o rei: olha, os reis de Israel são clementes, são bons, vamos procurar condição, alguma situação de aproximação para ver se a gente consegue ter poupada a vida ou as vidas deles. Pronto, e vão para Acabe com alguma palavra. Verso 32 diz assim: então cingiram-se de panos de saco aos lombos e cordas à cabeça, sinal de humilhação, e vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele: pois ainda vive? É meu irmão. Acabe disse. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio e apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E disse Acabe: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a eles e Acabe o fez subir ao carro. De fato, Acabe foi bonzinho. O rei que queria destroçá-los foi perdoado facilmente. No verso 34 temos algo. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, tas restituirei. E faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. Uma pausa. Acabe está devolvendo para o rei inimigo tudo, para um rei que queria destruir a eles e tomar tudo. É uma clemência boba, é uma misericórdia imprópria. E isso tão é certo que diz a palavra no verso 42, que vem um homem de Deus e diz para ele: assim diz o Senhor que é o verdadeiro Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para a destruição, a tua vida será em lugar de sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. O que é que Deus mandou trazer de mensagem a Acabe? Dei na tua mão um rei e um povo inimigo para a destruição, e você poupou o rei e o povo. Agora, no lugar desse rei, vai você. Em lugar daquele povo, vai o teu povo. Olha, irmão, nem sempre a clemência é o correto. Nós temos que saber o juízo
de Deus, fazer o juízo segundo a reta justiça, ou segundo a vontade de Deus. Deus não estava usando de misericórdia para com Ciro. Acabe estava tão sem entendimento da vontade de Deus que fez o contrário. De um inimigo que queria tomar tudo, ele voluntariamente começou a dar as coisas. Isso não foi bom. Nem todo ato de bondade e misericórdia, ainda mais, vamos entender, porque o ponto crítico é esse: quando Deus não está usando de misericórdia e clemência. Seríamos nós melhores do que Deus, mais clementes que Deus, mais misericordiosos do que Deus? Então, quando Deus traz um ato de condenação, podem saber, a justiça, a bondade, a misericórdia, a longanimidade de Deus já cessaram. Às vezes é presunção uma bondade dessa. Não é bondade, é presunção ou falta de sabedoria, falta de prudência. E com isso, em vez do rei voltar para Samaria alegre com a vitória, voltou desgostoso e triste da vida, que já tinha mais uma palavra contra ele. Continuando, irmãos, as coisas, chegamos ao capítulo 21, que desde o primeiro verso conta para nós algo acontecido com este personagem Acabe. O que é que acontece? Que Acabe tinha uma certa casa em Jezreel, e ao lado da sua casa tinha um terreno de outro israelita, com uma vinha boa. E Acabe chega para ele e quer comprar a vinha, a terra ao lado. E o dono da terra era Nabote. E Nabote não quer vender, de forma nenhuma, por preço nenhum. Por que é que Nabote não quis vender? Por que Nabote não agradou o rei? Por que não vendeu por 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes mais caro? E o rei Acabe chegou a oferecer vinhas melhores. Só queria aquela porque estava do lado da sua casa. Aqui está um ponto interessante, que às vezes não é bem entendido. Nabote recusou, o verso 3 diz, dizendo assim: porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor Deus, de que eu te dê a herança de meus pais. Aí precisamos entender, a terra de Israel, como toda a terra, é de Deus. E Deus tinha repartido toda a Palestina para as tribos de Israel, e por famílias ainda, e dado por possessão. E ninguém podia tomar a possessão de outro. Então, quando Nabote defendia o seu pedaço, era como o que Deus deu para ele e para a família dele, ele tinha que guardar. Por dinheiro nenhum se vende. É dado por Deus para ser nosso, e Deus diz que é eterno. E o Senhor criou instrumentos, se por alguma razão viesse a perder, que em certo tempo tudo voltasse aos seus donos primitivos, era a justiça de Deus e a bênção de Deus, garantida de geração em geração. E Acabe queria comprar. Então aqui tem esse detalhe, por isso que Nabote não quis vender. É coisa de Deus, como qualquer um de nós, irmãos. O que temos de Deus, parecendo pouco ou muito, por preço nenhum podemos vender, desfazer. O talento, os dons de Deus não são para serem negociados, nem enterrados, nem desprezados. Tem que ser valorizados e guardados. Foi o que Nabote fez. Mas percebam o nosso personagem. Qual é a sua forma de agir? Verso 4, capítulo 21. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão.
Que homem é esse, né? Que grande rei. Parecendo criança em birra, por causa de uma terra que não pôde comprar. Fica triste, não quer comer e fica cara fechada na cama. Deus é bom. As suas benignidades são sem fim. E muitas vezes nós também nos fazemos de criança birrenta para com Deus. Deus pode dizer sim aos nossos pedidos e Deus pode dizer não. Ao dizer sim, ao dizer não, Deus está sendo justo, atencioso, bondoso para conosco. Precisamos crer na bondade de Deus. Mas, continuemos. Aqui há uma ocasião em que outra vez Jezabel interfere, verso 5. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há? Que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ou seja, não se alimenta? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha, por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Acabe também se fez de surdo, né? E de desentendido, que tinha que dizer: porque é herança de Deus para minha família. Verso 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Você é rei? Levanta-te, come pão, alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Aí está Jezabel, irmãos. Misericórdia. Mulher no meio do povo de Deus, trazendo o culto a um Senhor que não é bem o Senhor, não é mesmo o Senhor. Um culto paralelo e querendo dirigir as decisões do governo. Ah, Jesus. E esta mulher faz isso, verso 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: observe, irmãos, a piedade, a religiosidade de Jezabel. Apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, filhos do demônio, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Fazer jejum, consagração, campanha de oração para matar Nabote. Povo de Israel, povo de Deus. Olha, irmãos, o quanto se pode desviar. Por enquanto é a rainha falando. Ela podia se esperar isso mesmo, porque não era israelita, estava no meio do povo de Deus, reinava no meio do povo de Deus e não era povo de Deus. Olha que absurdo. Será que muitas vezes não tem pessoas que interferem também na igreja de Deus, querendo governar a igreja de Deus, dando ordens na igreja de Deus? E pior do que isso, é que os anciãos concordam. Agora, o povo de Deus concorda. Porque diz a palavra justamente isso. Verso 11: e os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial. Eles acharam filhos do diabo, eles sabiam quem que era. Contrataram e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, e morreu. E os anciãos do povo, os principais do povo de Deus,
mandam carta para Jezabel dizendo: agora Nabote já está morto. Não será que muitos líderes, pessoas importantes no meio do povo de Deus, muitas vezes recebem ordem de fora para fazer aquilo que é contra a vontade de Deus? Injustiças? Certamente. Me pasma até hoje, porque a lei do divórcio saiu para o mundo e os da igreja agora estão fazendo festa com divórcio e segundos, terceiros, quartos casamento. Agora tá um de fora dá uma lei, nós esquecemos da lei de Deus e vamos atentar para a lei dos homens. Se fosse no tempo dos mártires do Coliseu Romano, então esses principais do povo aqui no meio da igreja ia dizer para os cristãos a mesma coisa: olha, vamos adorar o imperador, o César Augusto, vamos deixar de seguir a Cristo, porque o rei mandou, deu um decreto aí que nós temos que deixar de Jesus. Seria a mesma coisa. Só que agora veio de forma diferente, né? Portanto, irmãos, os tempos passam, mas as coisas estão aqui. Se nós não vigiarmos e colocarmos acima de tudo o mandamento, a ordem de Deus, nós falhamos terrivelmente. E fazemos até jejum e consagração para fazer o errado. Pronto. Jezabel vai e fala com Acabe. Pronto, Acabe. Pode ir tomar posse da vinha de Nabote, porque Nabote já está morto. Não custou nada. Barato, de graça. E o Acabe vai tomar posse. Vai para Jezreel e vai lá. Quem sabe? Muda a cerca. Agora coloca esse terreno, essa vinha para mim também. Agora meu território aumentou. Mas quando ele está lá, alegre agora, né? Satisfeito, porque a vinha não tem dono, ou agora ele é o dono, quem é mandado até ele? Deus manda o profeta Elias, e diz a palavra assim a partir do verso 17: então vem a palavra do Senhor Deus, o verdadeiro Deus, Elias o tisbita, dizendo: levanta-te, desce a encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Deus aprovou? Não aprovou. Deus já trouxe a condenação? Já trouxe. Mas não foi Jezabel que fez? Como é que Deus culpa Acabe? Acabe teve todo o prazer no erro. Como o rei consentiu. Como o rei aceitou o presente que custou o sangue de Nabote. E não se esqueça, nós vamos ver só depois, no profeta Oséias, quando Oséias fala da parte de Deus, o juízo que viria sobre Jezreel. Jezreel, juízo de Deus. Deus iria trazer condenação, não somente a Jezreel, mas a toda a terra das 10 tribos de Israel. Mas continuemos mais um pouquinho. Verso 20. E disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Elias continua sendo inimigo, tido como inimigo, quando na verdade teve toda a instrução para o seu bem, para a sua salvação. E Elias disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor? Aí ele diz que o Senhor mandou falar: eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel, junto ao antemuro de Jezreel.
E mais, verso 24: aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Então observe que o juízo de Deus aqui, irmão, foi extensivo. Acabe, Jezabel e toda a sua família. Não escapou ninguém. Acabe, quantas oportunidades para se arrepender e servir ao verdadeiro Deus? E o verso 25 salienta: porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor Deus, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Continuemos. Verso 27. Olha a misericórdia de Deus. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou e dormia em cima de sacos e andava mansamente. O que significa isso? Estava desgostoso, triste, como que num aspecto de uma penitência que ele impunha a si mesmo, uma humilhação para si mesmo. O verso 28 acrescenta: então veio a palavra do Senhor Deus a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Quanta paciência, quanta misericórdia de Deus, irmão. Aqui não fala de salvação, nem fala que Acabe se rendeu a Deus, se humilhou diante de Deus, se converteu a Deus. Seria tão bom isso. Ele, na verdade, estava entendendo que aquela sentença, de fato, aconteceria na sua vida e na sua família. Só o crédito nisso. Já não acreditou em tanta coisa, mas só esse crédito, e por ter humilhado diante desta palavra, Deus já usou de misericórdia para com ele. Observe como Deus é bom, como Deus é misericordioso. E esse homem tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, entretanto está reinando quanto tempo mesmo? Já citou a palavra, 22 anos. E com grandes feitos, grandes vitórias, grandes realizações. Mas não teve quem fizesse tão mal como Acabe, diz a palavra. Continuemos mais um pouquinho e vamos agora para 1 Reis, capítulo 22. Estamos no assunto sobre o rei Acabe. Como disse no início, falando de Acabe, muitos outros personagens estão envolvidos. E eu não vou me deter com outros personagens, como Elias, como Jezabel e um que agora surge, que é Josafá. Esse, se o tratarmos, será em separado. Vamos perseguir somente o personagem Acabe. É isso que nós estamos perseguindo. Em 1 Reis 22, diz que houve um período de sossego, de 3 anos de paz entre a Síria e Israel. Não houve guerra por 3 anos. Mas o verso 2 diz que o rei Josafá, que era rei de Judá, capital Jerusalém, veio visitar a Acabe em Samaria. Verso 3: e o rei de Israel, que é Acabe, disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Aqui o homem mais inconstante, antes ele queria dar um monte de coisa para o rei da Síria, agora quer tomar alguma coisa? Não tem sentido, tem? Se ele quis doar tanto, por que tomar uma cidade que já tem tempo que já não é dele mais? É só um desígnio de Deus, uma presunção que surge há tempos. Verso 4: então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei:
Acabe de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. 2 reis agora, o rei de Judá com o rei de Israel, as 12 tribos se unindo para fazer uma guerra contra a Síria. Verso 5: e disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Josafá era temente a Deus e falou: vamos consultar a Deus. Verso 6: então o rei de Israel ajuntou os profetas, até 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. 450 profetas. Profeta de quem? Profeta de quem? Profeta de qual senhor? 450. E dizendo para Acabe: vai sim, Acabe, vai. O Senhor vai entregar a cidade na sua mão. Verso 7: disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? Aí mudou. Por que ele frisou 2 vezes assim? Primeiro perguntou: vamos consultar o Senhor. 400 profetas aparecem, 450. E Josafá dá uma olhadinha assim, mas não achou nenhum profeta do Senhor, que verdadeiramente é o Senhor. Josafá percebeu: peraí, esses profetas aí não são de Jeová, não é do Deus de Israel, não é de Abraão, Isaque e Jacó. Josafá percebeu: eram 450 profetas de um Senhor que não era o verdadeiro Deus, mas o nome mesmo, Senhor para o Senhor. Felizmente Josafá percebeu alguma coisa, soube discernir: peraí, isso aí é outro Senhor, mas o Senhor que é o verdadeiro, não tem nenhum profeta dele aí não? Nenhum. Verso 8: então disse o rei de Israel, Acabe, para Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, ao verdadeiro Deus. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Qual o nome desse profeta? Micaías. Então observe que muitos profetas falaram com Acabe. Quem não falava o que Acabe queria era inimigo dele. Esse eu não quero, esse eu não gosto. Só fala de mim. Só fala de mim o que não é bom. Só fala mal. Por isso estão desempregados. Não esqueçamos de uma pregação anterior que vimos, né? Os que se assentam à mesa de Jezabel. Os que profetizam segundo a vontade do coração do rei, da rainha e do povo, para orgia, para banquetes, e desvia o povo do verdadeiro Deus. Micaías estava desempregado. Não era profeta de Baal, do Senhor falso, só era do Senhor verdadeiro. Ele sozinho, coitado, único desempregado. Observemos bem esses pontos, irmãos. A história se repete sempre. Mas por pedido de Josafá, rei, colega, rei da nação vizinha, Acabe consentiu: vamos chamar o Micaías. Micaías foi até avisado: cuidado, hein? 450 estão dizendo que para o rei ir, que ele vai ser vitorioso. Interessante que Micaías chega, o rei pergunta: eu devo ir a Ramote e Gileade? E Micaías diz: vai, e o Senhor vai te dar Ramote e Gileade. Aí Acabe pensa: gozado, hoje está diferente, hoje está concordado com os outros. O espírito que está nele é o mesmo espírito que está nos 450 de Baal. Micaías, até quando eu vou fazer você jurar pelo Senhor
verdadeiro Senhor, para me dizer a verdade. Aí Micaías, não está escrito assim, mas vamos entender de uma forma. Você quer saber do verdadeiro Deus? Bom, a mensagem do verdadeiro Deus é outra. O Senhor que não é Senhor, diz para você ir que você vai vencer. Mas se você quer saber a mensagem do verdadeiro Senhor, eu estou colocando uma ênfase que não é isso que está escrito. Bom, o verdadeiro Senhor diz assim. Aí vem a palavra mesmo do Senhor nosso Deus. Podemos ler nesse mesmo capítulo, irmãos, no verso 17, Micaías dizendo: Então disse ele, o profeta Micaías: Vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor Deus, Jeová: Estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Esta é a mensagem do verdadeiro Deus. Qual é a mensagem? Que o rei iria morrer, ficaria o povo sem uma cabeça, um líder, um dirigente, um pastor. Que voltasse em paz para suas casas. Verso 18. Então o rei Acabe de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem senão mal? E observe que outros profetas já falaram com Acabe, mas quando a coisa era boa, ele aceitou. O caso da vitória contra o rei da Síria, foi um profeta de Deus que tinha falado com ele. E ele não falou que o profeta era inimigo dele, mas quando fala alertando para um erro, avisando de um perigo, ele não gosta. Está bom. Verso 19 até o verso 23 é uma outra expressão da mensagem que o profeta Micaías falou em resumo. Agora Micaías conta tudo. Conta que viu não foi só o povo disperso, viu também uma reunião no céu. Uma reunião no céu. E que o próprio Deus dizia aos que estavam na reunião: Que faremos para que Acabe suba a Ramote de Gileade e lá morra? Então já era o tempo da morte de Acabe. Deus, irmãos, diz a palavra, a expressão de um hino aí, que Deus decide sem fazer reunião. Quer dizer que Deus tem poder para resolver tudo e acertar tudo, sim, mas Deus é diferente. Deus faz reunião para decidir. Não que ele precise de conselho, mas é que aqueles que são dele participem das suas obras. Eu já falei sobre isso. Às vezes tem um pai de família que reúne os filhos numa mesa, vamos conversar, nós estamos com uma dificuldade financeira, a partir de agora não vão fazer isso, ou comer aquilo, comprar aquilo, não vão resumir isso, gastar menos telefone, pagar as luzes da casa quando estiver usando, Não tá certo? Vocês têm alguma outra ideia? O outro fala assim: tá bom, não vamos fazer isso, fazer aquilo. Em vez de não fazer tal comida, tal dia que a gente sempre faz, vamos diminuir isso, aquilo e vamos... Aí é a família resumindo. Mas quem sabe o que tem que fazer é o pai e a mãe mesmo. Mas coloca os filhos na mesa para decidir. Hoje em dia nós não vemos isso, irmão, porque a televisão toma conta da mesa, né? E ninguém se reúne na mesa mais para almoçar junto. Agora todo mundo escapou, cada um para um lugar na poltrona para comer o prato, sujar a poltrona de comida e tudo mais. Não se reúne mais a família para conversar e decidir as coisas. Mas Deus ainda vive em família. E chama os seus de filhos. E reúne. E põe para os filhos a decisão. O que vamos fazer? E os irmãos lá no céu, nossos irmãos, filhos do mesmo Deus, cada um dizia de um jeito. Até que chegou alguém lá dizendo que tinha um jeito mais fácil. Um espírito apareceu lá, dizendo: eu faço. Como? Eu vou ser um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Misericórdia. Que entidade é essa que apareceu lá falando que vai ser um espírito de mentira? Deus tem prazer na mentira? Se era um anjo que estava lá no céu ainda, ele estava entrando por um caminho que não era o caminho que Deus usa. Deus nunca afirma-se na mentira.
Deus baseia-se na verdade. Verdade e justiça é o cetro do seu trono. Já pode entender que espírito é esse, né, irmãos? Por isso que vemos que parece que por um pouco de tempo, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, Satanás ainda tinha lá as suas intromissões, as suas ousadias e abuso de chegar até entrar no céu. Para depois, Apocalipse no capítulo 12, verso 9, ser mostrado ele sendo derribado definitivamente do céu para nunca mais entrar. E é isso que acontece. E Micaías diz que Deus falou que este espírito que ia usar de mentira na boca dos profetas de Acabe iria prevalecer, que ele fosse e fizesse. Quando isso é dito, há um dos profetas lá que não gosta e reclama a Micaías: de onde é que foi que o Espírito de Deus saiu de mim para entrar em você? Então só ele podia ser profeta de Deus e outro não podia? Mas observe que Deus está para fazer um juízo de condenação. Observem essa particularidade. Deus podia fazer isso de tantas formas, mas entregou a execução de um juízo que era de Deus na mão do próprio Satanás. Mas Deus não usou de mentira, porque avisou Acabe: se você for lá, você vai morrer. E falou mais: isso procede de mim. Deus não usou de mentira nem de engano. Se Acabe acreditasse no verdadeiro Deus, que já tinha dado provas para ele suficiente de que era o verdadeiro Deus, Acabe ia falar assim: Senhor, tem misericórdia, eu não quero ir para Ramot de Gileade. Muda a sentença, tem misericórdia de mim. Pelo menos eu faria isso, por medo. E o temor, o medo é o princípio da sabedoria. Mas que nada Acabe, outra vez, prefere dar crédito nos 450 bajuladores que falavam conforme ele queria, que comiam da mesa de Jezabel. Observe, irmãos, que o profeta que era usado por Deus, qual era o nome dele? Micaías. E os 450 profetas, eram profetas de quem? De Acabe, de Jezabel, de Baal, ou o profeta dele mesmo, né? Que estava cuidando da sua prosperidade, do seu sustento, da sua posição, do seu emprego, da sua vaga na mesa da Jezabel. Está bom. O que passa é o seguinte, é que Acabe prefere acreditar nos 450 profetas do Deus falso, porque eram 450, porque tinha colocado no coração de fazer aquilo, porque não obedecia a Deus, não se converteu ainda, não creu ainda, com tantos sinais, prodígios, milagres, sei lá, quantas coisas poderíamos falar, e parte para Ramot de Gileade, deixando na verdade Micaías preso. Para os profetas, banquete na mesa de Jezabel, mas para o profeta, dá para ele pão e água de amargura, até que eu volte. E o profeta Micaías não deixa por menos, se voltar. Se voltar. E diz mais, para todos ouvirem e entenderem, de que se Acabe voltasse vivo, então Deus não tinha falado pela sua boca. Mais um sinal para todo Israel que estava reunido, mais um sinal para os 450 profetas de Deus falso. Pronto, irmãos, a sequência é esta mesmo que nós vamos encontrar. Continuando mais um pouco, irmãos. O verso 30 deste capítulo mostra para nós que o rei Acabe, o nosso personagem, vai para a guerra. Chega lá, não se diz por que razões. Ele fala para o outro rei amigo, rei de Judá, Josafá: você vai com as suas restes reais para a batalha.
e eu vou me disfarçar de soldado e vou entrar no meio da peleja mesmo, na frente da batalha. Por que ele disse isso? Ele gostava de guerrear, tinha prazer na violência, no sangue, no derramar sangue? Ou ele falou assim, tem um jeito, estão dizendo que eu vou morrer, o Deus lá do Micaías, mas eu vou dar um jeitinho de escapar, eu vou fingir que não sou o rei. Ai, Jesus, tem misericórdia, nos prestar de tudo. Ora, minha mãe, suri que miri que amandai, anda, chovia. Por isso que Davi disse no Salmo, para onde fugirei do teu espírito? Como esconder de Deus? E observem que, de outro lado, ele colocou Josafá no fogo, né? Que amigo, né? Interessante, irmãos, que a sentença partia de Deus. Acabe tem que morrer. Chegou o seu fim. E vai ser em Ramote de Gileade. Por que isso? A palavra de Deus nos revela, mas Deus tem os seus desígnios e as suas razões. Os sírios, por sua vez, observem que sem serem povo de Deus, entretanto Deus fez com que houvesse a vontade de Deus no coração deles. Por isso está escrito que Deus tem na sua mão o coração dos reis e inclina para onde quer. E Deus colocou no rei da Síria que ele queria Acabe e deu ordem ao exército. Você não fica preocupado de matar soldado nenhum, ninguém. Eu quero o rei de Israel, eu quero Acabe. Então vocês não ficam procurando guerrinha, batalha nos cantos, não. Olha onde é que está Acabe, é lá que eu quero que vocês vão. Eu quero Acabe. Observe que o juízo de Deus colocou no coração de um rei inimigo, o rei da Síria. Não era um servo de Deus, mas fazia a vontade de Deus. Quando eles viram Josafá bonito lá, com vestes reais na batalha, falaram, esse aí, vamos lá. Todo mundo largou as batalhas nos cantos e todo mundo invadiu, indo de encontro a Josafá. Mas Josafá temia Deus, clamou e Deus desviou. Eles viram, isso aí não é o Deus de Israel. Mas, irmãos, diz a palavra que na simplicidade alguém lá, um flecheiro, pegou a sua seta, colocou no arco, esticou e mandou sem endereço. Pensa ele que estava sem endereço, mas o endereço veio de céu. Onde é que essa seta tinha que ir? Encontrar lá em qualquer lugar alguém chamado Acabe. Mas ele estava de armadura. Mas isso aí era mais inteligente do que os foguetes norte-americanos. Tinha que entrar numa brecha da armadura. Esse não é teleguiado, é guiado do céu. Pronto, irmãos, e acerta Acabe. Não adiantou Acabe disfarçar, não adiantou a armadura, não adianta nada. Nós temos o Salmo 91 que diz assim, né? Aquele que teme o Senhor, que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás? Mas quando Deus quer, irmão, 1000 cairão do teu lado, 10.000... 1000 cairão do teu lado? Não, 1000 não cairão do teu lado, nem 10.000 cairão, mas tu serás atingido. É o contrário. Deus sabe o endereço direitinho, sabe quem quer, com quem vai atuar, qual vai ser a sorte de cada um. Era a hora de Acabe morrer, então podia viver 10.000, mais 1.000 para outro lado, não tem importância, o caso é Acabe. Não adianta esconder na maioria, não adianta esconder nas trevas. Deus sabe tudo, está presente em todo lugar, e os seus desígnios não podem ser impedidos de forma nenhuma. Diz a palavra então que no meio da batalha Acabe ferido fala para aquele que conduz o carro, me retira da batalha, me retira que eu estou gravemente ferido. Acontece aquilo que Micaías viu, não tem rei, não tem comandante na batalha, deu-se o toque, cada um volta para sua casa, cada um volta para sua terra, ou seja, o povo disperso e mandando voltar cada um para sua casa. Acabou a batalha. Por quê? Destruíram o inimigo? Não. Foram destruídos?
Não, mas quem tinha que morrer já está no caminho. E aconteceu de fato, diz a palavra, que depois do sol posto, com a morte de Acabe, cada um voltou para o seu lugar, e Acabe foi embora para ser enterrado. Mas qual foi a palavra que Elias disse? Que o sangue de Acabe seria lambido pelos cães. Pegaram o carro de guerra onde Acabe esteve e de onde, ou pelo qual foi tirado do meio da batalha, em que foi conduzido na retirada, pegaram o carro dele, que tinha o seu sangue ali derramado, e foram lavar esse carro aonde? Lá no lugar que Deus tinha dito, Jezreel. Quando estão lavando o sangue do carro, sangue de quem? De Acabe. Os cães estão presentes, fazendo cumprimento àquela palavra que Deus disse: os cães comerão o teu sangue. Aqui onde foi derramado o sangue de Nabote. Alguma coisa escapa do juízo de Deus, irmãos? Nada escapa. Eu vou ler esse verso 38. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Pronto. E assim termina vergonhosamente, em desonra e como rejeitado, um personagem no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus, israelita, mas não era de Israel, no sentido do verdadeiro Israel de Deus. Esse é o personagem Acabe. Observe, irmãos, o quanto precisamos estar atentos às vezes que Deus fala conosco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz, não às igrejas mais, mas a cada um de nós. Um homem tão ímpio, Deus teve paciência com ele 22 anos e fez tantos sinais, tantos prodígios, enviou tantas palavras, e não crendo, pereceu em condenação. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, e que pelas coisas que nós estamos vendo aqui, e essas coisas se repetem de uma forma ou outra em nossa própria vida, ou naqueles que estão ao redor de nós, para nós estarmos mais cientes, sermos mais sábios, estarmos mais prevenidos e tomar um conselho verdadeiramente de Deus. Mas lembre-se, as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. E a operação de Deus em longanimidade, uma paciência esticada, é a sua tentativa de nos salvar, quando muitas vezes Ele nos percebe estar fora do caminho que leva à salvação. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Acabamos de estudar com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Personagens Bíblicos, a vida do rei Acabe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.